fala do que é ser livre. Conta-se uma história de uma criança que passeava com o pai e viu uma gaiola grande e viu um pássaro dentro dessa gaiola. E ele ficou muito incomodado com o que ele viu. Aquele pássaro preso ali. E o menino insistiu para que o pai comprasse aquele pássaro. Ao comprar aquele pássaro, pai e filho foram avisados de que aquela criatura sempre foi criada dentro daquela gaiola e que não saberia viver fora dela. Mas o pequeno aprendeu uma lição muito difícil. Ao soltar o pássaro não sabia voar. Então, ele morreu, ele caiu e morreu. E o menino ficou muito triste. Essa simples história nos lembra da importância de entender bem o que é liberdade. A liberdade é algo que todos precisam, muitos desejam, poucos usufruem, mas apenas alguns a entendem. Mas afinal, como entender corretamente essa dádiva divina tão essencial que é a liberdade? Pode abaixar isso um pouquinho. Há muitos textos bíblicos que tratam desse assunto, mas hoje nós vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 até o 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao 26. Eu já estou com muita sede, vocês me desculpem. Mas vamos lá. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para pedir que o Senhor fale no nosso coração através da meditação da Tua palavra. Senhor, que não venha falar de mim, mas que seja inspirado pelo Teu Santo Espírito. Pai amado, que possamos sair daqui diferentes da maneira com que entramos. Porque quando entramos em contato com a Tua palavra, nada fica igual. Senhor, mais uma vez, fica conosco, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mas vamos lá? Misericórdia. Amém. Ou amém? Amém. Muito bem. Capítulo 5, versículo 13. Vamos lá. Liberdade é limitada pelo amor. A liberdade cristã. Vamos lá. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias,
divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos lá para o contexto do que foi escrito aqui. O texto que lemos é a carta de Paulo aos crentes da província romana da Galácia. E o que estava acontecendo ali? As igrejas daquela região enfrentavam, naquele momento, pressões internas e externas que impactavam a ética de vida dos crentes. De um lado, havia um grupo de mestres oposicionistas, judaizantes, que insistiam na prática da circuncisão. O que isso significava? Significava que, de um lado, tinha os judeus, que dizia que aqueles conversos, gentios conversos, teriam que ser circuncidados. A circuncisão, normalmente é feita, criança, mas aí os conversos deveriam ser circuncidados, e era extremamente doloroso isso. E aí, e Paulo chama essas pessoas, esse grupo, de falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. O que acontece? Esses irmãos estavam deturpando a mensagem de Deus e estavam fazendo com que aceitar o Evangelho fosse extremamente difícil, árduo. Estava deturpando a mensagem de Cristo do que era a liberdade. E aí, por outro lado, os crentes gentios estavam se deixando influenciar com tais argumentos e pressões para assim não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estavam se sujeitando a isso para que eles fossem aceitos. E Paulo estava advertindo eles a respeito dessa situação. Os apóstolos consideravam esse cenário algo grave, pois indicava que os dois grupos não entendiam e não praticavam a verdadeira liberdade cristã, a qual deveria ser entendida à luz do processo expiatório que inclui o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ser livres da escravidão do pecado. Vamos lá. Observando o texto lido, notam-se 3 importantes verdades sobre a liberdade cristã, as quais tomaremos para guiar nosso estudo hoje. Primeiro, o que é a liberdade. Segundo, como viver em liberdade. E terceiro, os efeitos, os resultados da liberdade. Vocês ainda estão lá em Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o 16, vamos voltar a ler novamente. Acompanhem comigo, por favor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Paulo já
que vocês são chamados à liberdade. Mas vocês estão usando de forma errada. Jesus deu a liberdade a vocês, mas vocês não estão sabendo usar. Sabe aquela história do pássaro que eu contei lá no início? Ele tinha liberdade. Ele não estava mais numa gaiola, mas ele não sabia usar essa liberdade. Então ele pereceu. A primeira grande verdade desse texto é sobre o que é a liberdade cristã. Paulo repete a mesma ideia antes esboçada na sessão anterior lá em Gálatas 5:1. Vamos lá? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eles eram os escravos. Eles passavam a vida inteira naquela condição de escravidão. E quando, enfim, eram libertos, eles não sabiam como viver. Como seria a vida sem o jugo daquele Senhor. A história, né, sobre a escravatura no Brasil vai falar sobre muito dessa situação que aconteceu. Os escravos foram libertos e aí eles não tinham para onde ir, eles não tinham condições de ficar e por isso surgiram os morros, né? Eles não podiam ficar ali nos centros, então surgiram as favelas, os morros, porque não tinha lugar para eles. Eles não tinham condições para recomeçar, para começar uma nova vida. Ainda havia muito preconceito com eles. Eles não eram aceitos na sociedade. Jesus veio para acabar com esse olhar. Ele quis ensinar o que era a liberdade. Se a gente olhar na história, todos esses movimentos de libertação e de inclusão, né? A gente tem trabalhado bastante com inclusão, começou com pessoas cristãs, com pessoas que tinham a ideia do cristianismo. Foi aí que começou. Jesus começou o movimento da liberdade. Na mesma sessão que lemos, ele esboça 3 realidades que definem da maneira clara os contornos da liberdade cristã. A primeira realidade é quanto à fonte da liberdade. Paulo começa essa sessão afirmando que vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Nós acabamos de ler isso. Quem é o provedor da liberdade? Jesus é o provedor da liberdade. Deus é o que provê a liberdade e que nos chama para viver essa liberdade em Cristo Jesus. Em uma vez habitando nele, luta contra a carne. O Espírito Santo, ele habita em nós. E assim, os desejos da carne, eles são submetidos à ação do Espírito Santo de Deus. E nesse contexto é quando o Espírito Santo trabalha em nós e nós temos então os frutos do Espírito. O Espírito é enviado ao coração do crente. Gálatas 4:6, vamos lá. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Com Deus. Aqui Paulo sinaliza de maneira clara que a fonte da verdadeira liberdade vem do Deus triuno. A ação de Deus como aquele provedor da liberdade, a ação do Espírito Santo de Deus que nos faz ter os frutos e
nos liberta dos desejos da carne. E através de Cristo Jesus, que nos deu essa possibilidade de sermos livres, através do sangue na cruz. É o próprio Deus quem provê os meios para vivermos livres em Cristo. A segunda realidade é quanto à definição da liberdade. A definição de liberdade no contexto de discussão sobre a circuncisão e de desentendimentos entre os crentes. Paulo menciona dois aspectos para definir a pessoa livre em Cristo. O primeiro vem servir e o segundo é voluntar. Servir. Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O Pai o ressuscitou dos mortos. O Espírito é enviado ao coração do crente. Luta contra a carne, produzindo os frutos do Espírito. Paulo sinaliza que a fonte da liberdade vem do Deus Trino. O apóstolo combina três termos para definir a pessoa livre em Cristo. É aquele que é servo. Mas se a gente está falando de liberdade, que está livre da escravidão, ser servo. Servo denota submissão. Mas o serviço, sem grandes questionamentos, você simplesmente vai e faz. Mas esse servo, ele serve com muito amor. Alguém que serve como escravo de maneira humilde, abnegada, é o amor ágape, que tem forte consideração e afeição pelo seu Senhor. Paulo nos convida a sermos servos. Esse é o primeiro ponto da liberdade. Servir. Que diferente, né? Você ser livre e servir. O segundo ponto é o andar. Paulo indica que a liberdade cristã é andar no Espírito. Em outras palavras, é andar segundo o Espírito. Paulo se vale aqui em outros de seus escritos em uma metáfora do Antigo Testamento. É viver a vida permitindo-se ser guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, a liberdade cristã é definida como um novo modo de ser e viver do crente, que agora é libertado do pecado mediante a obra redentiva de Cristo. Agora você aceitou Cristo como seu Salvador pessoal. Agora o Espírito Santo trabalha em você. E aí vem o processo de santificação. E aí nesse momento, o Espírito Santo, você entregou a vida a Jesus. E o Espírito Santo agora vai trabalhando no seu coração, produzindo os frutos do Espírito. Mas aqui é uma entrega constante e diária. É viver a vida permitindo ser guiado e conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Na prática, é submeter-se ao senhorio do Espírito Santo. Em outras das suas cartas, há uma congregação que também vivenciava diversos problemas. Paulo escreveu várias cartas dessa orientando a igreja. Inclusive, de relacionamento entre irmãos, Paulo lembra que este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui é definida como um novo modo de viver do crente. Que novo modo de viver é esse? Porque no momento em que você aceita Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida. E aí você se torna uma nova criatura. E tudo fica lá atrás.
Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Muitas vezes as pessoas aí fora têm uma ideia do que é liberdade. Eu fui criada num lar, eu fui criada num lar desestruturado. A maioria hoje em dia é assim, infelizmente. O meu pai, ele era traficante na Rocinha. A minha mãe não queria saber de Jesus de forma alguma, e isso foi um grande problema para nós. E para o meu pai poder usar as drogas dele, viver da forma como ele vivia, aquilo era liberdade. Para minha mãe, o fato de não escolher ir a estar numa igreja, isso era a liberdade dela de escolha. Realmente, ela podia, tinha livre-arbítrio para isso. E ao longo da minha vida eu sempre escutei de como eu era beata, fanática, que eu não queria usufruir dos prazeres que a vida tem a oferecer. E sabe, queridos, eu me sinto muito feliz, grata a Deus, porque diante de todas as probabilidades e as possibilidades que a vida me apresentou, eu escolhi Jesus em todas essas coisas. Amém. Acima de todas essas coisas. E nunca, jamais, eu me arrependi disso. Não houve um momento em que eu desejasse estar em outro lugar. Porque realmente, quando você encontra Jesus, você entende o que é ser livre. Há muitos desafios na vida cristã. Há posicionamentos que nós precisamos ter na nossa vida. Quando somos jovens, mais ainda. Precisamos nos posicionar o tempo inteiro. Dizer a quem pertencemos o tempo inteiro. E manter isso. Manter é o mais difícil, é o mais desafiador. Meu irmão disse para mim, eu ensinei meu irmão desde pequeno a ir na igreja. Eu dei estudo bíblico para ele, eu levei ele para o clube de aventureiros, para o clube de desbravadores, e ele conhece a verdade. Mas hoje ele bebe bastante, ele só tem 24 anos. Ele bebe bastante. E aí agora ele começou a apresentar alguns problemas de saúde. E aí eu falei para ele, você sabe exatamente o caminho que você deve seguir. Eu ensinei isso. Ele falou assim, eu sei, irmão, você ensinou, mas aí eu vou perder todos os meus amigos. Eu sei que aí é o melhor caminho, mas eu não quero perder meus amigos. Essa é a liberdade? Ou a escravidão? Viver dessa maneira é ser livre ou é ser escravo? Há um conflito de liberdade na vida das pessoas. Ou a liberdade é deturpada quando usada segundo as obras da carne, ou é legítima quando vivenciada segundo o fruto do Espírito. Ou ela é deturpada ou ela é legítima. Também tem o segundo ponto, viver a liberdade cristã implica em rejeitar as obras da carne. As obras da carne representam os modelos alternativos da vida baseados numa distorção. Sabe, existem aquelas pessoas que querem ser guiadas pelo Espírito, mas existem também aquelas que encontram os meios alternativos para viver. A liberdade tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Olha só. Esse duplo aspecto da liberdade é o imperativo moral. Aspecto positivo indica concessões de liberdade. O aspecto negativo indica as limitações de liberdade. Ambos se complementam e não podem ser separados. Isso significa que a liberdade tem um componente propositivo e um componente restritivo. Quando vivenciada apenas em um foco no componente propositivo, a liberdade é por vezes levada a excessos. O que isso significa? Às vezes
o foco muda totalmente. O foco se torna naquele de monte de restrições e que na verdade não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo herdou o legado e os cristãos fiéis têm testemunhado a experiência da liberdade equilibrada em suas vidas. Bom, deixa eu ir lá para o final. De tudo isso que eu falei, eu queria fazer você refletir nas seguintes palavras. Se Jesus não tivesse nascido, não teríamos esperança de resgate. Nós somos escravos do pecado. Todos nós nascemos pecadores e somos sujeitos ao pecado. E todos os dias nós precisamos clamar a Deus para que possamos morrer pelo nosso erro. A nossa vontade, por isso há uma luta do espírito e da carne, porque a nossa vontade é fazer aquilo que não agrada a Deus. É esse desejo, essa vontade vem somente pelo Espírito Santo de Deus. É o andar juntinho com Jesus todos os dias. E isso é extremamente difícil no nosso dia a dia. Na nossa vida corrida, a gente termina deixando de lado. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Que exemplo seguiríamos? Há muitas histórias de mártires, de pessoas incríveis na história, mas nenhuma delas era perfeita. Jesus era perfeito. Ele não pecou, ele viveu nesse mundo, viveu entre nós, mas jamais cometeu pecado. Se Jesus não tivesse morrido, não teríamos um substituto, porque nós merecemos a morte, e por isso Jesus morreu por nós. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos um intercessor. Se tudo o que aconteceu não tivesse acontecido, nós não teríamos a experiência da graça. Se Jesus não fosse quem Ele é e não fizesse o que fez, e ainda fará, não conheceríamos o que é a verdadeira liberdade. Queridos, o Senhor Jesus hoje está nos oferecendo a verdadeira liberdade. O mundo oferece uma liberdade bem diferente do que apresentamos aqui, do que a palavra de Deus apresenta aqui. O mundo oferece uma liberdade onde você é escravo dos seus desejos, das suas vontades, e às vezes no momento ali é prazeroso, é agradável, é bom, mas depois, quando tudo acaba, as suas lutas continuam ali, as suas dores estão mais intensas, e aí você se vê sozinho e totalmente perdido diante de tudo aquilo que você viveu. Foi bom ali, mas passou. Os amigos foram para casa, os amigos que saem fora, porque meu irmão diz: eu vou perder os meus amigos. Amigos de verdade vão embora. Não vão embora. Os amigos reais, aqueles que querem te ver bem, feliz, eles não vão embora. Eles permanecem. Mas amigo de bebedeira, amigo de copo, não é amigo. Você está destruindo a sua vida e ele está ali, ele está feliz, mas quando você precisa dele, cadê? Sumiu. Mas eu vim contar para vocês de um amigo que não sai de perto disso. O louvor que eu vou cantar agora diz que agora é o momento. Não deixa para depois, não. O momento é agora. Jesus está chamando. O mundo chama também, mas Ele chama mais forte, com braços abertos e sempre disposto a amar, a perdoar e restaurar vidas. Vamos lá?